aí, galerinha, tudo bem? Galera, terceiro ano do Colégio Estadual José Dantas de Souza. Aqui é o professor Aldair e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à correção do exercício que envolveu funções e equações exponenciais. Já temos um primeiro vídeo que corrigiu aquela primeira questão, uma questão mais técnica, uma questão que exigia de vocês os conhecimentos específicos das propriedades. E agora a gente vai corrigir as questões mais contextualizadas, as questões mais dissertativas, aquelas mais características de Enem vestibular. Beleza? Vamos lá, vamos para a questão 3 do nosso exercício. Questão 3, Questão 3 diz: certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é S igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,5t, em que S0 representa a quantidade de substância que havia no início. Qual é o valor de t para que a metade da quantidade inicial desintegre-se? Então nós temos um probleminha aqui contextualizado, um probleminha bem característico de vestibular e de Enem. E quais são os elementos importantes, né, dessa questão que deve ser analisado? Primeiro, a equação tem que ser considerada. Entendermos o que cada elemento dessa equação representa. Acredito que ficou claro que o S0 representa a quantidade inicial da substância. O S representa a quantidade ainda não desintegrada da substância. E o T é o tempo medido em anos. É importante também observarmos a unidade de tempo utilizada na questão. Essa questão é subjetiva, mas normalmente um problema como esse cai no Enem, nos vestibulares, né, de forma objetiva, né? A característica objetiva é mais frequente nos vestibulares e necessariamente no Enem. Então vamos lá, já sabemos que o S é a quantidade ainda não desintegrada e o S0 quantidade inicial da substância radioativa. O que a questão quer saber, comando da questão, qual é o valor de T para que a metade da quantidade inicial desintegre-se, ou seja, a questão quer saber, vamos lá. Então, dados importantes, a equação, nós já temos a equação, eu tenho que analisar. S0, quantidade inicial, ficou bem claro no enunciado. S, quantidade ainda não desintegrada. E a questão quer saber o seguinte, qual é o tempo para que a quantidade desintegrada seja igual à metade da quantidade inicial. Ou seja, né, a quantidade que vai faltar aqui, que vai restar para ser desintegrada, vai ser igual à metade da inicial, né? S final menos S inicial vai ser essa metade que foi sugerida pelo problema. É só substituirmos agora, né? Já sabemos que esse S tem que ser igual a S0 sobre 2. Pegando aqui a equação, S0 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. Pessoas espertas como você já sabem o seguinte, esse S0 vem para cá dividindo, né? Então eu já cancelo. Ficou 1 aqui no numerador, Temos a seguinte igualdade, 1 meio igual a 2 elevado a menos 0,25t. Temos aqui uma equaçãozinha, a equação exponencial, e uma das formas, né, de resolvermos a equação exponencial é construindo igualdade de potência de mesma base. Dá para escrevermos 1 meio como potência de base 2? Sim, né? 1 meio nada mais é do que isso aqui, 1 meio é uma potência pode ser escrito, né, como uma potência de base 1 meio expoente 1. Tudo isso igual a 2 elevado a menos 0,25t. Aí eu sei o seguinte, relembrando as propriedades. Se eu inverto a base, eu mudo o sinal do expoente. Então eu posso construir tudo na base 2, ou eu posso inverter a segunda, né, a potência que está lá no segundo membro. 2 sobre 1 eu posso escrever também como potência de base 1 meio, aí eu teria que mudar o sinal do expoente. Já deixaria o 0,25t positivo, então isso fica a critério. Ou você inverte 1 meio, que vai ficar menos 1 quando colocar a potência 2 sobre 1, ou você inverte a potência de base 2 que está no segundo membro, critério é do resolutor. Eu vou inverter a primeira, acho mais bonitinho deixar assim não fracionária, né? Então 1 meio
vai ficar 2 elevado a menos 1, ficaria 2 sobre 1, troca o sinal do expoente, igual a 2 elevado a menos 0,25t. Igualamos as bases, cancela na equação exponencial, nós temos isso aqui, ó. Eu vou trocar o sinal de todo mundo, menos com menos vai dar mais, então nós temos 0,25t igual a 1, portanto o tempo vai ser 1 sobre 0,25. 1 sobre 0,25. Ah, professor, vou ter que dividir o inteiro por decimal? Sim. Né? Ou você já sabe que isso aí, 1 dividido por 0,25, 0,25 é 1 quarto, né? 1 dividido por 1 quarto vai ser 1 vezes 1 quarto, né? 1 vezes 4, né? Usando a operação inversa. Ou você iguala as casas decimais, né? Duas casas decimais no denominador, 2 no numerador. Igualou as casas decimais. Você cancela a vírgula, né? Vai ficar 100, retira a vírgula, sobre 25. 100 sobre 25 vai dar 4 anos. Beleza? 1 dividido por 0,25, como eu disse anteriormente, né, equivale a 1 dividido por 1 quarto. 1 dividido por 1 quarto equivale a 1 vezes 4, né, usando a relação de inversão de divisão e multiplicação. Mas dá para usar essa técnicazinha mais tradicional, aprendida também no ensino fundamental. Beleza? Aqui foi a questão 3. Vamos para a questão 4 do nosso exercício. Suponha que o crescimento de uma cultura de bactérias obedece à lei n em função do tempo é igual a n vezes 2 elevado a t sobre 2, na qual n representa o número de bactérias no momento t medido em horas. Ó, informaçãozinha importante aí. N, quantidade de bactérias, número de bactérias, e o t é o tempo, medido novamente em horas, assim como na questão 3. Se no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias, determine o número de bactérias depois de 8 horas. Dado importante, ó, ele disse que se no momento inicial a cultura de bactéria era de 200, momento inicial o tempo é 0. Então nós já temos um par ordenado, ó. Quando t for 0, quantidade de bactérias que é representada na lei de formação pela letra n será igual a 200. Trabalharemos com esta informação para chegarmos no objetivo. O objetivo é determinar o número de bactérias depois de 8 horas, beleza? Vamos lá. Então já temos aqui a lei de formação. Temos aqui o dado importante da questão. Ó. No momento inicial, a quantidade de bactérias era 200. Ó. Quando t for 0, n vai ser igual a 200. E a questão quer saber o n, ou seja, o número de bactérias, quando t for igual a 8, quando tivesse passado 8 horas a partir dessa medição inicial. Percebam, pessoal, que na nossa lei de formação, além das variáveis n e t, né, nós temos aqui um n em função de t, existe uma constante, né, um coeficiente m. Eu preciso identificar o valor desse m para atingir o objetivo final, para chegar no objetivo que é identificar a quantidade após 8 horas. Como é que eu vou chegar, né, calcular esse m? Vou trabalhar com esse par ordenado conhecido, ó. T igual a 0, porque o t é 0? A questão não deixou isso claro, professor, mas ela disse momento inicial. No momento inicial, o tempo é 0. T igual a 0, n é igual a 200. É só substituirmos na lei de formação, ó. Teremos isso aqui no lugar do n, 200, igual a m, vezes 2 elevado a t. O t nesse momento aqui é 0, ó. T igual a 0, 0 sobre 2. Sabemos que 0 sobre 2 é o próprio 0, né? 0 dividido por 2, nós teremos isso aqui, 2 elevado a 0. Chegando aqui, um conhecimento básico de potenciação será aplicado. Ó. Potência de base diferente de 0 e expoente nulo, expoente 0, será sempre igual a 1. Nós concluímos que isso aqui, ó, é igual a 1. Portanto, m será igual a 200. Já dava para chegar nesse 200 de maneira direta, né, tendo essa compreensão, que o T0
produziria um expoente zero, e 2 elevado a zero é igual a 1, 1 vezes m dá o próprio m, conclusão, m vai ser igual a 200. Chegamos na lei de formação, escrita na sua forma completa. Passozinho aqui. Lei de formação na sua forma completa vai ficar assim. N, em função do tempo, vai ser igual a 200. Hoje já descobrimos o valor do m, vezes 2 elevado a t sobre 2. A questão quer saber o n quando t for 8, né? A questão quer saber isso aqui, ó. N para t igual a 8. Então vai ser 200 vezes 2 elevado a t sobre 2. Já pode colocar aqui o 4, né? Que 8 sobre 2, forma irredutível da fração é 4. Nós temos ali uma fração aparente. Quem quiser fazer o passo a passo, como o professor, coloca aqui 2 elevado a 4. Muito cuidado nessa hora, né? Às vezes a gente se empolga porque a questão está muito fácil e quer fazer 200 vezes 2, perde a questão. Prioridade é da potência. Potenciação é uma operação com prioridade perante a multiplicação. Tem que calcular 2 elevado a 4 e 2 elevado a 4 vai dar 16, né? Por favor, não coloque em 8. 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 16 vezes 200, ó. 2 vezes 16 vai dar 32, acrescente os dois zeros, 3.200 bactérias. 3.200 bactérias vai ser a quantidade dessa população, né, nesta lei de formação, após 8 horas. Beleza? Espaçozinho para o print, mas está bem tranquila essa questãozinha contextualizada que exige conceitos bem básicos da função exponencial, né, da equação exponencial e da potenciação. Ok? Vamos para a questão 5. Na questão 5 temos um contexto, um enunciado super parecido com o da 4. Na questão 4, ela diz que uma população de bactérias começa com 100 e dobra a cada 3 horas. Assim, o número n de bactérias após t horas é dado pela função n em função do tempo igual a m vezes 2 elevado a t sobre 3, né? A terça parte do tempo. Nessas condições, determina o tempo necessário para a população ser de 51.200 bactérias. Beleza? Questão super parecida, né? Quem entendeu o anterior fará essa de maneira tranquila. Então, pessoal, ó, temos aqui quantidade inicial igual a 100. A questão diz que dobra a cada 3 horas. E ele diz, né, que a lei de formação, o n, né, a quantidade em função do tempo, será representada por esse modelamento matemático. A questão quer saber qual o tempo para a população atingir 51.200 bactérias. Então, quem entendeu a questão anterior já vai fazer direto, né? E quando ele diz aqui quantidade inicial igual a 100, significa dizer que o tempo aqui vai ser zero. E quando o tempo for zero, vai ficar 0 dividido por 3, que vai dar 0. 2 elevado a 0 vai dar 1. A gente conclui que m vai ser igual à quantidade inicial, que é 100. Então, nós já sabemos que o m é igual a 100. Substituindo na lei de formação, nós teremos um n em função do tempo igual a 100 vezes 2 elevado à terça parte do tempo. A questão quer saber o tempo quando n for 51.200. Então, é só substituirmos agora 51.200 igual a 100 vezes 2 elevado a t sobre 3. Vocês, né, pessoas espertas que são, já irão cancelar aqui os dois zeros, ó, que o 100 vem dividindo, né? Quando cancela os dois zeros, nós temos essa mágica aqui, ó, vou colocar aqui do lado. Nós temos 512. Eita, se quer o vermelho. Nós temos 512 igual a, né, um elemento neutro na multiplicação não vai interferir na potência. Então fica 2 elevado a t sobre 3. O objetivo, escrever o 512 com potência de base 2. Professor, não consigo, fatore. Você vai pegar lá o 512 e vai fatorar, né? Dá por 2 e assim sucessivamente.
512, escrito na forma de potência de base 2, é 2 elevado a 9. Né? Você vai fatorar, vai chegar em 9 fatores 2. Fica 2 elevado a 9 igual a 2 elevado a t sobre 3. Cancelamos o 2, né? Igualdade de potência de mesma base, conclusão, expoentes iguais. Portanto, o t sobre 3 vai ser igual a 9. Aqui aplicamos propriedade fundamental da proporção, né? Quem quiser já faz direto, já sabe que se t sobre 3 é igual a 9, então o número dividido por 3 que vai dar 9 é 27. Né? 3 vezes 9, 27 horas. Foi isso que a questão pediu. Beleza? Nessas condições, o tempo necessário para a população de 151.200 vai ser de 27 horas. Ok? Vamos para a questão 6 da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Nós temos a seguinte informação. O produto, na verdade, nós temos o seguinte questionamento, né? O produto das soluções da equação, 4 elevado a 3 menos x, tudo isso elevado a 2 menos x igual a 1. A questão quer saber qual é o produto das soluções, né? Já sugere que terá mais de uma solução, provavelmente adentraremos em uma equação de segundo grau. Nós temos como alternativa 0, 1, 4, 5 e 6. Vamos lá? Então, temos aqui essa equaçãozinha. O objetivo é encontrar o produto das soluções. Ah, professor, como é que eu vou encontrar o produto dessas soluções? Nós temos aqui uma potência de potência. Ó. Nós temos ali, fazer de azul, nós temos 4 elevado a 3 menos x, tudo isso elevado a 2 menos x igual a 1, que é uma potência de potência. Eu poderia manipular aquele 1, mas vou deixar para o último, deixar para o final. Potência de potência, eu tenho que multiplicar, né? Aplicar a multiplicação dos expoentes. Como os expoentes são expressões algébricas, né? Eu vou ter que aplicar a distributiva. Ah, professor, não consigo fazer aquilo de maneira direta, de forma direta. Então você vai dar no rascunhozinho e faz isso aqui, ó. 3 menos x vezes 2 menos x. E lembra que é necessário aplicar a distributiva. Quem conseguir fazer direto, beleza. Quem não, faz lá no passo a passo. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes menos x, menos 3x. Menos x vezes 2, menos 2x. Menos x vezes menos x vai dar mais, né? Menos com menos mais. X vezes x, x ao quadrado. Aí a gente conclui que aqui vai ser 4 elevado a 6 menos 3x. Eu vou somar, né? Que nós temos termos semelhantes, mesma parte literal. Menos 3x com menos 2x, eu vou conservar o sinal e somar os coeficientes, né? 3 mais 2, 5, fica menos 5x. Mais x ao quadrado. Agora vem a mágica. Professor, aqui eu tenho a potência de base 4, eu vou ter que fatorar o 4. O 4 pode ser escrito com potência de base 2, né? Só que teria que aplicar a distributiva de novo. Então fica mais fácil fazer isso aqui, ó. 1 vai ser 4 elevado a 0. De qualquer forma, o 2 aqui, se você transformasse 2 elevado a 2, dobraria todo mundo. Ficaria 12 menos 10x mais 2x ao quadrado igual a 0 da mesma forma, que seria 2 elevado a 0. Então nós teríamos uma equação semelhante à primeira, né? Equações equivalentes que nos apresentariam o mesmo conjunto de solução. Então, como dá para escrever tudo na base 4, a gente mantém base 4, já deixa ela simplificada, cancela a base e agora vem a mágica, né? Equaçãozinha de segundo grau. Equação de segundo grau, normalmente ela vem assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, né? Nós temos aqui escrita de forma decrescente. Como é que eu vou resolver essa equação de segundo grau? Aí o critério é de vocês. Pode usar Bhaskara.
Tem que lembrar que na fórmula de Bhaskara nós trabalhamos com um discriminante, que é representado pela fórmula b ao quadrado menos 4ac, esse discriminante que é o delta, e a fórmula que nós dizemos que é a fórmula de Bhaskara, mas não é de Bhaskara, né? Não foi Bhaskara que criou essa fórmula, ele apenas escreveu um livro e reproduziu. Nós temos aqui menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem for resolver por Bhaskara vai usar essa fórmula. E para usar essa fórmula, você tem que ser esperto na hora da coleta dos coeficientes, né? Coeficientes da equação do segundo grau, A, B e C. O A é o coeficiente da variável de grau 2, nesse caso específico vai ser 1, 1x ao quadrado. O B da variável de grau 1, menos 5. E o C é a constante, coeficiente da variável de grau 0. Se for usar Bhaskara, é só substituir. Quem achar que vai ser mais prático resolver usando soma e produto, né? Soma e produto, ó, x1 mais x2 é menos b sobre a, relação de Girard, e x1 vezes x2, professor, quem é esse x1 e x2? São as duas raízes da equação, né? Vai ser igual a c sobre a. Agora perceba o seguinte, professor, o que foi que a questão pediu? Ó? A questão pediu o produto das soluções. Ou seja, quem usar a relação de Girard já vai atingir o objetivo da questão de maneira direta. A questão quer saber ali o produto, x1 vezes x2. E quem é o produto? O produto, quando relacionado, né, quando a gente relaciona raízes e coeficientes, o produto vai ser igual à razão do coeficiente c e o coeficiente a. Coeficiente c é 6, coeficiente a vai ser 1, portanto o produto 6, objetivo da questão. Alcançar. Beleza? Ah, professor, mas se eu tivesse resolvido por Bhaskara, vocês encontrariam 2 e 3, as raízes seriam 2 e 3. Aí teria que lembrar que a questão quer saber o produto das soluções. Era só multiplicar 2 vezes 3 igual a 6. E que bom que nas alternativas nós não temos o 2 e o 3 para confundir, né? As alternativas são 0, 1, 4, 5 e 6. 6 resposta correta, letra E, questão objetiva. Beleza? Vamos para a sétima. Na questão 7, né, da Unirio 2002, temos no enunciado uma população de bactérias, a P, em função de T, é igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3T. Bactérias no instante T, medida em horas, ou fração de hora, né? Ele diz que pode estar em minutos também. Sabendo-se que inicialmente existem 10 elevado a 9 bactérias, quantos minutos serão necessários para que se tenha o dobro da população inicial? Já estava claro ali que o 10 elevado a 9 representaria a quantidade inicial, né? Pois quando o t for 0, nós temos ali um 4 elevado a 3 vezes 0, que vai dar 1. 10 elevado a 9, quando o tempo for 0, nós temos uma quantidade inicial igual a 10 elevado a 9. Então vamos lá, né? Lei de formação, P em função de T, vai ser 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3T. A questão quer saber quantos minutos são necessários, quantos minutos, ó. Informação importante, ele quer o tempo em minutos. O tempo na lei de formação está sendo medido em horas. A gente vai ter que transformar esse resultado final em minutos, pois a questão quer o tempo em minutos. Quantos minutos são necessários para que se tenha o dobro da população inicial? Então, lei de formação, tempo em minutos. A questão quer saber o tempo necessário para que se tenha o dobro do inicial. Se o inicial é 10 elevado a 9, o dobro vai ser 2 vezes 10 elevado a 9. Vai gerar um tempo, interroga, é o que nós queremos saber. A partir daqui fica tranquilo, pois é só substituir, né? População, nesse tempo específico, vai ser o dobro de 10 elevado a 9, ou seja, 2 vezes 10 elevado a 9, igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t.
Percebam que eu só estou substituindo os dados na lei de formação. Vocês que são pessoas espertas, já sabem que dá para cancelar, né? Que pode cancelar o 10 elevado a 9. Isso aqui vem dividindo, vai ficar 10 elevado a 0 igual a 1. Teremos isso aqui, ó, 2 igual, 4 elevado a 3t. Equaçãozinha simples, vou fazer aqui na segunda parte. 2 número primo, temos que escrever o 4 com potência de base 2, se possível, né? Se não for possível, teria que resolver. Se não fosse possível, seria por logaritmo. Então, o 4 é 2 elevado a 2, tudo isso elevado a 3t. 2, potência de potência, multiplica os expoentes, mais uma vez. Perceba que sempre surge essa propriedade. 2 elevado a 6t. Portanto, gente, perceba que aqui é 2 elevado a 1, né? O 2 pode ser escrito como 2 elevado a 1. Nós temos isso aqui, ó, 6t igual a 1, t vai ser igual a 1/6, né? 1/6 de quê, professor? 1/6 de hora, né? Como a questão quer em minutos, ela quer a resposta em minutos, a gente vai ter que transformar isso aqui em minutos. E como é que eu transformo em minutos? É muito fácil, né? Nós temos aqui a sexta parte de 1 hora. 1 hora são quantos minutos? 60. Né? 60 por 6, que vai ser igual a 10 minutos. De onde foi que saiu esse 60, professor? 1 hora, né? Nós temos aqui 1/6 de hora, sexta parte de 1 hora. 1 hora equivale, né, a 60 minutos. Transformamos, pois a questão queria a resposta em minutos. 10 é letra E. Sétima questão, letra E. Tranquila, fácil, brincadeira de criança molezinha. Vamos para a questão 8. Então, 8, pessoal, nós temos a seguinte informação. Determinado servidor de armazenamento na internet notou que o crescimento de sua utilização é dada pela função P em função de t é igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 2t, com t medido a cada hora ou sua parcela em minutos. Em razão de um grande lançamento na rede, notou que num determinado instante sua capacidade de armazenamento era de 10 bilhões e que em minutos, após o lançamento, seu armazenamento havia dobrado. Qual foi necessário, né? Qual foi o tempo necessário para que isso acontecesse? Percebam que essa questão é super parecida com a anterior, né? O objetivo de colocar questões que têm a mesma linha de raciocínio é mostrar para vocês que, quando você resolve um problema específico e aplica uma técnica específica, surgindo algo parecido, algo que tem a mesma linha de interpretação, você não vai ter dificuldade, pois já vai usar a estratégia já trabalhada, né? Vai reproduzir a estratégia já idealizada. Essa é a ideia para o Enem, para os vestibulares. Quanto mais questão você resolveu, quanto mais de problema diversificado você conseguir entender, de estratégia diferenciada você conseguir aplicar, mais prático será o seu entendimento na hora da prova, né? Mais fácil será a sua interpretação e a sua formulação de estratégia resolutiva do problema. Então, nesse caso, a gente vai usar a mesma análise da questão anterior. Então, ele disse que essa capacidade inicial, que era de 10 elevado a 9, vai dobrar. Temos aqui a função, e ele disse que quando passou um determinado tempo, a capacidade inicial, que era de 10 bilhões representado na forma de potência 10 elevado a 9, vai dobrar. Ou seja, nós teremos um 2 vezes 10 elevado a 9. A questão quer saber qual foi o tempo necessário para que isso acontecesse. Super parecida com o anterior. Fazer aqui rapidinho, né? Já sabemos que vai cancelar aqui o 10 elevado a 9, ó, porque o P agora vai ser 2 vezes 10 elevado a 9. Sobra o 2. Aí o professor aqui de preto. Então, nós já vou fazer direto porque o procedimento é parecido. Então, fica 2 elevado a 1 igual a 4 elevado a 2t. Professor, o que acontece com 10 elevado a 9? Cancela, né? Vai ter esse no primeiro membro e esse no segundo cancela. Aqui também, ó, 2 elevado a 1, 4, na forma de potência de base 2, fica 2 elevado a 2, tudo isso elevado a 2t. Eu poderia fazer direto aqui também, já colocar 4t, 2 elevado a 1,
igual a 2 elevado a 4t, multiplicação, né? Potência de uma potência, multiplica os expoentes. Cancelamos as bases, né? Pois agora elas são iguais. E a gente conclui que 4t vai ser igual a 1, t vai ser igual a 1/4 de hora. É importante focar na unidade de tempo trabalhado. A questão diz que o tempo que foi utilizado, na unidade de tempo que foi utilizada para formular a equação, a lei de formação, foi hora. Mas ele quer a resposta em minutos, né? 1/4 de uma hora são quantos minutos? Uma hora 60, 60 dividido por 4, e vai dar 15, né? 15 minutos. Não é dos mais bonitos, mas isso aí. Super parecida com a questão 7. Quem entendeu a 7 fez a 8 de maneira tranquila, de maneira prática. Beleza? Vamos para a questão 9 para a gente finalizar esse exercício. Expressão f em função de x é igual a x0 vezes 2 elevado a menos 0,5t. Mostra em função do tempo t a concentração de determinado medicamento tomado inadequadamente. Nesse momento, a situação por intoxicação é grave, mas ainda controlada, sabendo que o indivíduo somente retornará ao seu estado normal após a concentração do medicamento em seu corpo ser de 1/4 da inicial. Quanto tempo o paciente deverá permanecer em repouso até sua melhora? Percebam que o f de x, nessa lei de formação, ele representa a concentração, né, desse medicamento. E esse x0 representa a concentração inicial. A questão diz o seguinte: no momento atual, o paciente está em estado grave de intoxicação. E para ele melhorar, esse f de x terá que ser igual a 1/4 da quantidade, né, da concentração inicial. Se a concentração inicial é x0, ó, lei de formação, já temos aqui. Se a concentração inicial é x0, a gente conclui o seguinte, ó, esse f de x vai ser igual a 1/4 parte de x0. Aí você vai dizer, professor, mas como é que você sabe que a concentração inicial é x0? É só substituir o tempo por zero. Ó. Aqui vai ficar menos 0,5 elevado vezes 0, né? Menos 0,5 vezes 0 dá o próprio 0. 2 elevado a 0 vai dar 1. Aí a gente conclui que x0, que f de x vai ser igual a x0 quando t for 0. Então, x0 é concentração inicial. A questão diz que o estado desse paciente só voltará à normalidade quando esse f de x, essa concentração final, for igual a 1/4 da inicial, ou seja, 1/4 de x0. Como é que eu represento 1/4 de x0? x0 sobre 4. Agora é só substituir na lei de formação. Nós teremos, no lugar do f de x, o x0 sobre 4, a concentração necessária. Tudo isso igual a x0 vezes 2 elevado a menos 0,5t. Mais uma vez, a gente já visualiza a possibilidade do cancelamento. x0 vem dividindo. Não se esqueça que quando a gente cancela, né, no processo de divisão, fica 1 aqui, né? Termos iguais. x0 dividido por x0 vai dar 1. Temos aqui 1/4 igual a 2 elevado a menos 0,5t. Mais uma vez, ó, aquela situaçãozinha. 1/4 tem que ser escrito com potência de base 2. Como é que eu vou escrever 1/4 com potência de base 2? Eu vou lembrar que 1/4 nada mais é do que 1/2 elevado a 2. 1 elevado a 2 dá o próprio 1. 2 elevado a 2 vai dar 4. Tudo isso igual a 2 elevado a menos 0,5t. O que é que eu faço para inverter aqui a base? Ó? A base da potência, como é que eu vou inverter? Mudando o sinal do expoente. Então, o 2, expoente 2 que era positivo, ficou negativo, igual a 2 elevado a menos 0,5t. Cancela, né? Cancela, menos com menos mais, vai ficar positivo ali. 0,5t igual a 2. Portanto, o t vai ser 2 dividido por 0,5. 2 dividido por 0,5, o dobro de 2. Né? Não se esqueçam que sempre que a gente for dividir por 0,5, equivale a multiplicação por 2, pois nós temos 4 dividido por 1/2.
Resposta final, T igual a 4 horas. Letra E, mais uma questão que deu letra E. T igual a 4 horas. Nossa última questão, temos assim, o seguinte enunciado. A relação P igual a 6.400 mais 24 menos 2 elevado a menos 0,1t revela um crescimento exponencial numa sequência DNA. P indica o número de sequências após t dias. Se a sequência se inicia com 6.300, após quanto tempo isso ocorrerá? Percebam, pessoal, que ele não traz a questão não sugere, né? Sugere, na verdade, que a resposta não será exata, porque eles após quanto tempo, após 16, após 30, após 60, após 100, né? A gente tem que considerar essa informação, esta característica do enunciado, para podermos trabalhar com os dados específicos da questão. Então, nós temos essa equação, vamos para ela, ó. Temos aqui essa equação, P igual a 6.400 mais 24 menos 2 elevado a menos 0,1t, e a questão deixa claro o seguinte, a questão disse que a quantidade inicial dessa sequência de DNA era de 6.300. E ele quer saber quanto tempo se passou para chegar nessa quantidade que está sendo apresentada pela lei de formação. Ou seja, eu vou ter que voltar no tempo, eu vou ter que descobrir lá no início quanto tempo, né, de forma retroativa. Então, o P no momento inicial é 6.300, igual a 6.400, mais, vamos tirar o parênteses aqui, né? O sinal positivo ele não modifica o sinal quando eu aplico distributiva. Mais com mais vai dar o próprio mais 24, mais com menos vai dar o próprio menos 2 elevado a menos 0,1t. Aqui eu já vou manter os 6.300. Aqui vai dar 6.400 mais 24. 6.424 vem para cá negativo. Já mudei de membro, ó. 6.424, primeiro membro negativo, a menos 2 elevado a 0,1t. 6.300 menos 6.424 vai dar menos 124. Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Igual a menos 2 elevado a menos 0,1t. Percebam que o sinal aqui ele não pertence à base da potência. Esse menos aqui pertence à expressão. Se pertence à expressão, eu posso fazer o joguinho do sinal, ou multiplicar por menos 1, ou trazer o menos 1 dividindo, né? Sabemos que aqui tem menos 1 vezes 2, vezes a potência. Critério de vocês, eu vou fazer o joguinho de sinal, menos com menos mais. Teremos isso aqui, ó, 124 igual a 2 elevado a menos 0,1t. Para resolver isso aqui, professor, agora é a questão. Nós não estamos trabalhando com logaritmo, não tem dado suficiente para utilizar logaritmo nesse problema. A gente vai ter que analisar a proposta da questão, observar as alternativas e buscar um caminho para compararmos os dados, né, fornecidos pela equação e as alternativas que são apresentadas na questão. Então, 124 não dá para escrever com potência de base 2, na verdade o problema todo é esse. Ó. A gente fatora o 124, que vai dar 2. 62 vai dar 2, 31. 31 é primo, ó, só é divisível por 1 ele mesmo. Nós teremos essa forma fatorada aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 31. Não facilitou o nosso problema. Então, o que é que eu posso fazer nesse tipo de questão? Se eu sei que eu vou ter que chegar nessas alternativas aqui, ó, temos que chegar em uma dessas alternativas. 2, 16, letra C, 30, 60 e 100. Agora percebam o seguinte, a questão diz após quanto tempo, né? Após 16, aí você vai dizer, professor, mas se for após 16, o 30 vai ser a resposta correta também, o 60? Tem que ver como vai se desenvolver a equação, né? O processo resolutivo. Mas eu vou ter que satisfazer os dados do problema a essas alternativas, a uma dessas alternativas. Se não dá para escrever tudo com potência de base 2, qual será a minha estratégia aqui para resolver essa questão? Eu vou pegar potência de base 2 próxima do 24. Vou pegar o primeiro, o maior e o menor, já para determinar o intervalo. 124 é menor que 128 e 128, ó,
pode ser escrito com potência de base 2, né? 64 vezes 2. E o 64 também, ó. Então eu vou ter aqui 2 elevado a 6, menor do que 124. Professor, quem é esse 2 elevado a 6? É o 64 na sua forma fatorada, né? Escrito como potência. 128 é o dobro, né? Então vai ser 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é o 128 na forma fatorada. Aí a gente conclui isso aqui, ó. Se 124 é igual a 2 elevado a menos 0,1t, então eu posso substituí-lo por 2 elevado a menos 0,1t. Isso aqui vai ser maior do que 2 elevado a 6 e menor do que 2 elevado a 7. E agora, professor? Agora ficou brincadeira de criança, né? Por que brincadeira de criança? Porque eu já vou pegar aqui, ó. Como eu estou trabalhando com a equação exponencial e a base é maior do que 2, eu já sei que 6 vai ser menor do que 0,1t e vai ser menor do que 7. Né? Já cancelei as bases, cancelamos as bases, estamos trabalhando só com os expoentes. Percebem que aqui o sinal é negativo, né? Vou ter que apagar essa parte para a gente finalizar. Aqui já deu para dar aquele printzinho maravilhoso. Vamos lá, né? Pode resolver tudo junto ou individualmente, é o critério de vocês. Vou fazer aqui, ó, individualmente, para a gente conseguir comparar. 6, menos 0,1t é maior do que 6, né? Então eu vou colocar aqui, menos 0,1t maior do que 6. Percebam que é maior. Então eu vou ter menos, multiplico tudo por menos 1 já, para facilitar o processo. Fica 0,1t. Quando eu multiplico por menos 1, inverto a desigualdade. E aqui fica menos 6. Portanto, 0,1t é menor. Vou fazer direto, perdendo tempo aqui. Portanto, t vai ser menor do que menos 6 dividido por 0,1. Teve dúvida igual às casas decimais, ó. 60 dividido por 1 vai dar menos 60. Perceba que é menos 60. Vou fazer a segunda, ó. O menos 0,1t é menor do que 7. Fazendo isso aqui. Primeiro eu peguei essa parte. Menos 0,1t maior, né? Porque ele está à direita, maior do que 6. Como ele está à esquerda aqui, menor do que 7. Mesmo critério, vezes menos 1, teremos 0,1t, inverta a desigualdade, maior do que menos 7. Aqui já vou fazer direto, pois o processo vai se repetir, né? Quando eu divido, vai dar maior do que menos 70. Aí agora eu tenho que ser esperto para interpretar esse conjunto de solução. A questão diz o seguinte, é que esse tempo, né, o tempo retroativo, perceba que a questão quer saber qual foi o tempo a partir do inicial, que era 6.300, para chegar nessa quantidade que foi apresentada na questão. Então, o t, coloquei igual aqui, mas não é igual, né? Aqui sim é igual. O t vai ser menor do que menos 60, t menor do que menos 60, e maior do que menos 70. Né? Menor do que menos 60, voltando o tempo, é maior do que menos 60. Ou seja, significa dizer o seguinte, que essa sequência atingirá, né, esses 6.300, essa quantidade inicial, após 60 anos. Como é que eu vou chegar nesse 60? Aqui é simples, pessoal. É só fazermos o seguinte, como objetivo é pegarmos esse tempo retroativo, vai ficar menos t, aqui vai inverter, 70 positivo, depois eu multipliquei por menos 1, e 60 positivo. Então essa vai ser a resposta
próxima, né, da questão. O tempo, vou pegar aqui um módulo, o tempo vai ser, o módulo do tempo vai ser maior do que 60, menor do que 70. O que sobra, que se encaixa com essa afirmativa, né, com essa conclusão, na verdade, é a letra D. Beleza? Espaçozinho. Tem um pouquinho de trabalho porque a gente não pôde introduzir logaritmo, né? A questão, na verdade, não nos deu ferramentas para usar logaritmo. Se fôssemos usar logaritmo, teríamos que trabalhar com a calculadora ou com a tabela de logaritmo. Isso não vai acontecer no nosso Enem e nos nossos vestibulares. Beleza? Então encerramos aqui a correção do nosso exercício. Espero que vocês assistam, principalmente para aqueles que tiveram dúvida, né? Dúvidas em questões específicas. E abraço, tchau, tchau, até a próxima. Professor Daí Coelho, com você.